Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus nos acompanhe nessa belíssima noite de hoje. Nós nos encontramos aqui no Centro Espírita Vicente de Paulo. Estamos reunidos em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho, para entender um pouco das suas lições, nos envolvermos nos ideais cristãos, fortalecermos a nossa fé religiosa e, sobretudo, amadurecermos a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de vivê-la e a nossa maneira de amar ao próximo. E essa é uma noite muito especial. Hoje nós teremos a presença do nosso irmão Maximiliano Lacerda, grande amigo do movimento espírita napolino. Mas, antes de nós iniciarmos as nossas atividades, você que nos acompanha aí no celular, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse link com outros irmãos, amigos, familiares, pessoas queridas. Toda boa ideia, toda boa palavra, toda santa doutrina sempre é fundamental divulgarmos, levarmos esse contágio do bem a outras pessoas. E, graças a Deus, hoje a web comunicação permite isso com facilidade. Às vezes, um toque, um compartilhamento de link, e você pode mudar o dia de uma pessoa, você pode transformar o humor e o coração de alguém. Então, não se esqueça, divulgue boas notícias. Evangelho significa boa notícia, e é para isso que nós estamos aqui. Como forma de nós iniciarmos as nossas atividades, nós vamos convidar a nossa irmã Carmesita para poder fazer a oração. Então, você aí que está no celular, se ajunte com os seus familiares, acende a sua mente, pense um pouco em boas coisas para esse encontro tão bonito, tão essencial com o nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos. Chegou aquele momento que vamos convidar Jesus para adentrar nos nossos lares, para estar mais junto ao nosso coração, agradecendo esse divino amigo pelo concurso dos bons espíritos que trabalham em seu nome, pela doutrina espírita que nos une nesse momento, no aprendizado, no crescimento espiritual. E assim, Senhor Jesus, o Senhor que é co-criador, o Senhor que nos conhece tão bem, que ausculta os nossos corações, seja conosco, amado Mestre. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores a cada dia, deixando o homem velho para trás, com as mazelas que ainda trazemos nos nossos corações, e ajudando-nos, Senhor, a sermos melhores, amando ao Pai, acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo. Queremos rogar-te, Senhor Jesus, que os amigos espirituais, mentores espirituais dessa casa, possam estar aqui junto a nós, nesse banquete espiritual. Que o nosso amigo Maximiliano possa ser bem incluído pelo seu amigo espiritual, pelos amigos espirituais dessa casa, Senhor. E que os lares que vão estar assistindo esse momento de alegria, esse momento de vibração ao qual teremos nesses momentos, possam receber a tua presença. E todos os companheiros que aqui estão, encarnados e desencarnados, Senhor, possam estarem sendo abençoados, agraciados com a palavra da noite de hoje. Muito obrigada por tudo, Senhor, ser conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. O amor tudo sofre. Essa é uma passagem belíssima, um recorte interessante que o nosso irmão Maximiliano Lacerda traz do Novo Testamento. Lembrando que o Maximiliano é um grande amigo, apaixonado pelo movimento espírita napolino. Ele tem amigos familiares aqui, ele é do movimento espírita de Brasília e ele tem uma farta lista de ações de promoção do espiritismo em vários núcleos do Brasil. É um grande comunicador, é um grande líder, com certeza um amplo difusor da doutrina espírita.
é muito fidedigno à revelação mediúnica codificada por Allan Kardec, e eu acho que isso é mais do que importante exaltar, numa época em que nós temos um campo editorial muito farto na literatura espírita, livros doutrinários, romances, livros históricos. É muito importante nós encontrarmos comunicadores espíritas que são bastante leais à revelação mediúnica primeira, trazida à lume por Allan Kardec, a sua equipe da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí a gente deixa aqui até como um convite do leia Kardec, estude Kardec, se dedique a entender a doutrina espírita na sua base, na sua raiz. Isso é fundamental. Não só por meio de palestras, não só por meio do culto do Evangelho no lar, mas através de estudos na casa espírita. E logo a gente tem mais informações sobre isso. Então nós vamos passar a palavra para o nosso querido amigo, o amor de tudo sofre. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do doce Rabi da Galileia permaneça em nossos corações, hoje e sempre. O nosso querido acusador do Evangelho de Jesus, que durante muito tempo perseguiu seus seguidores, teve a oportunidade, em uma dessas perseguições, de dobrar-se em joelhos no deserto, no caminho para Damasco, e pôde conhecer Jesus. Desde aquele dia, Saulo deixaria de ser perseguidor para ser um defensor nobre e, mais do que isso, um propagador do Evangelho de Jesus fora da porta de Judéias, levando-o aos nossos irmãos que não professavam nenhuma religião, chamados à época de gentios ou agentes. E a tarefa de Paulo, ingente por si mesma, cheia, referta de movimentos de sofrimento em que ele se deixou conduzir, deixou-nos um legado precioso, porque o Evangelho sem Paulo estaria muito diferente do que hoje nós conhecemos. E no seu trabalho profundo e profícuo de fundar igrejas, na secção da que a palavra tem na sua profundidade, levar o Cristo em cada lugar por onde passava, ele encontrou uma cidade, que à época era uma cidade que beirava a promiscuidade, que se chamava Corinto. E Corinto foi o lugar que ele escolheu para trazer as lições mais belas que nós conhecemos das cartas que ele nos deixou. E uma dessas cartas é um poema tão forte, tão vigoroso, que todas as escolas religiosas que têm o cristianismo por base têm nessa passagem um fundo profundo de ensinamento. E é por isso que nós hoje queremos falar do que Paulo quis dizer que o amor tudo sofre. Por que é que esse termo ficou tão marcante para nós outros na nossa concepção do Evangelho. O nosso querido Paulo irá fazer essa frase transformar-se num excerto profundo e que nós pedimos a permissão para ler. Quando ele diz no capítulo 13: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Vamos ver as comparações que ele vai fazendo para trazer a relação futura que ele fará quando mostrarmos a relação entre amor e a relação entre a vida. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que isso acontecesse, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto, como disse Jesus, de transportar montanhas, se não tiver caridade,
nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso, de nada me serviria. Diz Paulo, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. A caridade não suspeita mal. A caridade não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então nós vejamos que são muito profundas as palavras do nosso amigo e grande apóstolo Paulo. E, obviamente, se fôssemos tratar de todas as profundidades que estão aqui, precisaríamos fazer uma sequência de palestras. O nosso objetivo aqui é abordar uma parcela dessa profunda acepção que Paulo nos trouxe. Nosso Allan Kardec, que é a fonte, como o Emmanuel nos falou aqui muito claramente, a fonte base, a fonte fundamental de todo o Espiritismo, irá dizer: Paulo define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, nos aspectos de dar coisas, como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Vejamos que quando Paulo trouxe essa profunda acepção da caridade, nós estávamos ainda distantes quase 1800 anos da chegada do Consolador Prometido. E se nós olharmos os pontos de contato entre o que Paulo trouxe e o que Allan Kardec irá ser responsável por trazer 1800 anos aproximadamente depois, nós veremos que tudo está na mesma condição, no mesmo diapasão. E nós vamos percebendo que a verdade não se altera com os tempos. Diz ainda Allan Kardec: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade. Por que, Allan Kardec? Por que, meu filho? Resume todos os deveres, vejam, deveres, resume todos os deveres do homem para com Deus. Nós estamos aqui trazendo a palavra caridade na carta de Paulo, mas podemos buscar algumas traduções do Evangelho e vamos encontrar também o amor tudo sofre, como é o título da palestra. Mas o que é a caridade em essência? Como disse Kardec, é a expressão mais completa da caridade, é o amor a si. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o mandamento maior, como nos ensinou Jesus. E a caridade é a expressão mais completa na palavra de Allan Kardec, do amor a si próprio. Por isso, nós aprendemos a doutrina espírita, e por isso nós temos como lema, como fundamento inamovível: fora da caridade, não há salvação. E não é palavra de refrão para poder causar impacto, não. É real. Se você não for caridoso, você não será salvo. Puro e simples, como dito aqui. Se você não for caridoso, se você não aprender a viver o amor em movimento, saindo de você, saindo da contemplação, saindo do conforto, para encontrar e buscar os que sofrem sem saber como sair do sofrimento, você não estará
com a porta aberta para o reino dos céus ou o reino de Deus, como Jesus nos prometeu. A caridade é a chave que abre essa porta. Sem ela, não há como adentrar este reino tão profundo e ainda tão desconhecido de nós outros. Por isso, nós preferimos, na doutrina espírita, com Allan Kardec, utilizar a palavra caridade, ao invés da palavra amor, porque ela tem uma expressão de movimento. Ela nos diz que não podemos ficar contemplativamente, como durante muitos anos de nossas existências nas diversas escolas religiosas, temos fundado mosteiros e devotado a vida numa imersão, sem que a nossa utilidade para o mundo externo possa ser aproveitada. E dessa forma temos perdido tempo, porque precisamos sair do conforto, seja ele dentro de um mosteiro, seja ele num palacete, seja ele de onde for, para encontrar a dor que nos rodeia. Nós olhamos para o lado. Não é preciso sair daqui do centro para encontrar aqui ao lado sofrimento. Quando eu vim subir na Avenida Goiás, depois descendo para chegar aqui, eu vi pedidos na rua, vi pessoas que estão na condição de mendicância ao meu lado, passando por mim. Então, eu não preciso sair do mundo onde eu estou para encontrar o sofrimento. Mas eu nem preciso sair da minha casa, às vezes, para encontrar o sofrimento. Dentro da minha família mesmo, eu posso encontrar o sofrimento. Eu posso encontrar pessoas que não falam com os seus familiares ou que não encontram ressonância com as almas que transitam com eles dentro de casa. Posso ficar silencioso e não fazer nada, ou posso escolher fazer algo em favor disso. Nós tivemos aqui em Anápolis, algum tempo atrás, tem alguns anos que nós adotamos aqui, lá no Centro Espírita Jesus Gonçalves, nós temos lá uma antiga colônia de rancenianos, e hoje nós temos aproximadamente umas 70 famílias cadastradas que nós acompanhamos. Hoje de manhã mesmo nós passamos toda a manhã visitando essas famílias, que há quase 2 décadas já que fazemos isso. E, obviamente, nós encontramos ali o sofrimento escancarado. Muitas vezes o aspecto físico, financeiro não é o ponto. Muitas vezes é o aspecto moral que se destaca. E foi surpresa para nós, quando numa dessas famílias, estávamos em Brasília, recebemos a notícia de que o filho dessa família, era uma família de 2 filhos, uma menina e um rapaz, era já casado, muito jovem ainda, e ele com 16 anos. E a mãe desesperada abriu a porta e encontrou um filho de 16 anos enforcado. Matou-se, cometeu suicídio. E nós perguntávamos, esse menino nunca participou das nossas reuniões no Evangelho, eu nunca, na verdade, nem o tinha visto. Para ser muito honesto, eu nem sabia que ele existia, porque ele era isolado de toda a comunidade há muito tempo. Era o sofrimento literal dentro de casa e não notado. Vivia provavelmente uma depressão severa e nas suas últimas colocações, segundo a mãe, ele tinha dito que não se sentia amado, que se sentia ao contrário rejeitado, e essa era a razão pela qual ele dava cabo à vida dele. Nós nos perguntamos, como é que nós deixamos chegar a esse estágio de abandono íntimo que a pessoa se sentiu? Talvez seja dele o problema, talvez a mãe tenha dado todos os recursos que ela fosse capaz e ele não conseguiu. E nós vamos encontrar a resposta claramente nos movimentos de relação humana, seja entre mãe e filho, seja entre irmão, seja entre mãe e pai, não importa. É isso que nós chamamos de sair da contemplação, de sair de esperar que o outro se resolva sozinho, para ir para a caridade, que é esse amor em movimento. Fazer um movimento, ir lá, buscar ajudar, isso é amor. Isso é amor. Amor é quando a gente sai da gente e vai ao encontro do outro, que está precisando um pouquinho mais do que a gente, porque todos nós somos necessitados de amor. Mas todos nós possuímos um certo tanto de amor que é possível compartilhar com os nossos irmãos de caminhada. Então, muito dolorido é esse processo de ver
irmãos nossos, sejam familiares congênitos ou não, sucumbindo por falta de amor, por falta de relação humana próxima, de calor humano, de conversa, de ouvir, de atentar aos sinais que cada um dá, enfim, de se ocupar e se preocupar com o outro. A questão 886 deixa claro que caridade é o nosso lema. Allan Kardec indagou aos benfeitores maiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas não como qualquer um entendia, ou mesmo como São Francisco entendia, ou até Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, não importa. A pergunta de Kardec foi direta. Como entendia Jesus o sentido dessa palavra? Porque até os dias de hoje nós sabemos que muita gente ainda confunde essa palavra com esmola, o que é um ponto mais baixo do que se poderá chamar um dia caridade. E a resposta objetiva, clara e lúcida: benevolência, querer o bem de todos, benevolência para com todos, não importa quem seja, onde esteja, como seja, queremos o bem. Não importa se ele é um inimigo, se ele é um amigo, queremos o bem. Essa é a primeira base para nós um dia compreendermos que o amor tudo sofre. Precisamos ter o coração aberto para olhar todos com o coração, não com os olhos da carne. Todos, como se fossem irmãos queridíssimos, irmãos próximos, irmãos que a gente tem uma afeição profunda. Se assim procedermos, estamos praticando a benevolência para todos. Porque é muito fácil você assistir uma notícia ouvindo que o outro fez isso e contra aquele outro, e você toma partido. Puxa, como ele pode ter feito isso? E aceita o outro como vítima e esquece que o que foi o autor também é uma espécie de vítima da própria sociedade, da própria família que está inserido. Nós temos a tendência de bipolar. O polo de lá ou o polo de cá. Quando nós deveríamos olhar todos como irmãos em processo de aprendizado. Um resgatando, o outro contraindo, mas ambos em direção ao Pai. Então é muito importante olharmos todos como irmãos, na acepção profunda que a palavra fraterno tem. Irmãos. Mas isso não é suficiente. E isso, com todo o respeito, é o mais fácil ou menos difícil de ser feito. Porque os dois que vêm em seguida já não são assim tão fáceis de serem vencidos. Porque indulgência é tolerância. In quer dizer dentro. Do sério de indulgência quer dizer doçura. É ter doçura dentro de você para com as imperfeições dos outros que convivem com você. Agora já não estou mais olhando os irmãos de uma maneira geral. Eu estou olhando alguém que convive comigo mais proximamente, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na escola, não importa. Mas é alguém com o qual eu convivo e noto as imperfeições dele. E quando eu noto as imperfeições dele, o atavismo das nossas heranças evolutivas, eu tenho a tendência de apontar o dedo, de criticar, de mostrar isso aqui está errado, você não está vendo, não. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um pouquinho só de atenção para o que está falando, gostaríamos de olhar para trás e olhar que um dia também nós estivéssemos na mesma posição dele, que hoje aprende o que eu aprendi lá atrás. E se esquece. Muito provavelmente outras vezes que foi amparado, foi ajudado no seu processo de aprender a viver. E por isso que Jesus disse que a gente olha o cisco no olho do outro e esquece de olhar o pedacinho de pau que está no olho da gente. A gente tem a tendência de olhar para o outro como se o outro fosse pior do que nós mesmos. Quando, na verdade, deveríamos olhar para o outro e o que nele não nos agrada, corrigir nós mesmos. E não jamais criticar. E se temos sobre a nossa responsabilidade alguém que nós temos que ajudar a educar, nós temos que ajudá-lo com aquela doçura. Olha, do jeito que você fez, olha o que aconteceu. O que você acha de fazer assim? Conversa tranquilo,
Porque você pensa de outra maneira, a pessoa se sente vontade, se sente tranquila. Não é que você é conivente com o erro que ele cometeu, é que você ajuda ele a não cometer o erro pelas suas próprias custas. É assim que a gente precisa fazer uns com os outros. Às vezes os pais com os filhos não fazem isso. Você não está vendo, não, menino, já te falei 10 vezes, não aprende. Quantas vezes nós ouvimos isso? E nós fazemos isso às vezes dentro de casa. Mas não é suficiente. O grau de dificuldade vai aumentando na resposta que os benfeitores deram. Porque o terceiro ponto para você ser caridoso, para eu ser caridoso, para nós sermos habilitados como caridosos, chama-se perdão. E perdão só existe em planetas de expiações e provas. Planetas que são mundos felizes não precisam de perdão. Sabe por quê? Porque perdão é ofensa. E quem se ofende é quem é orgulhoso. Só se ofende quem é orgulhoso. Quem é aquele que foi ferido nos seus caprichos, naquilo que para ele é santo, naquilo que para ele é intocável. E ele mexeu comigo nisso e eu não aguento isso. Então esse traz em si o orgulho, que é típico do planeta de expiações e provas. Egoísmo e orgulho são dois cânceres que precisam ser estancados, precisam ser depois extirpados de nossas vidas. Porque se nós não tivermos orgulho, não tem ofensa. Não tendo ofensa, não tem necessidade de perdão. Mahatma Gandhi, um grande mensageiro do mais alto, certa ocasião, foi agredido verbalmente. Ele vivia num país em que os conflitos entre o país vizinho, o Paquistão e a Índia, eram muito declarados, claros, e havia muita situação de agressividade. Uma determinada pessoa o agrediu. E alguém que estava perto perguntou, mas Gandhi, você não vai responder? Respondeu o quê? Ele te agrediu? Agrediu como? Mas ele falou certo, mas você me agrediu? Não me agrediu porque eu não senti o que ele falou, então eu não tenho necessidade de perdão, porque eu não senti ofendido. Isso é negação. Ele não se deixou entrar naquela onda do agressor. Ele sobrepôs. Esse é um dos poucos que viveu na Terra que conseguem superar e não ser ofendido. Mas a esmagadora maioria de nós aqui na Terra não são assim. Se ofendem com muito pouco. Às vezes em casa, um pai trata um filho diferente, o outro já fica duro. Por quê? Porque é fácil tocado nos seus caprichos. E esse é o problema do nosso planeta. Nós precisamos aprender, primeiro, não nos ofendermos, que não é fácil. Mas quando ofendidos, precisamos aprender a perdoar. E é uma tarefa difícil para quem se fecha na mágoa, para quem se isola na mágoa. Porque abrir mão disso, para ir lá buscar perdão ou oferecer perdão, é muito difícil para essas pessoas. Por isso, esse é o terceiro degrau da conquista da caridade, que na verdade nós precisamos fazer com muita força, porque realmente amar o inimigo, como disse Allan Kardec, não é igual a amar um amigo. Você não tem o mesmo sentimento por um amigo que você tem por um inimigo. Não vai querer dizer que é o contrário, que aí, como diz o outro, a gente está viajando, né? A gente sabe que os sentimentos são diferentes, são ondas que saem de alma para alma que não são iguais. No mundo de expiações e provas é assim. Se você sair do mundo de expiações e provas, aí já não é a mesma coisa. Mas no mundo de expiações e provas, a gente tem a antipatia que se gera dessa relação. Então, por isso, Kardec, tratando essa questão de perdoar, não é você amá-lo como se fosse o seu amigo, como se fosse o seu filho. É não querer o mal dele, é não devolver a ofensa, é desejar tudo de bom para ele. Enfim, são passos que vão fazendo com que a gente vai tratando ele como na primeira situação, com urgência e depois benevolência, olhando para ele como se fosse alguém, que nós não temos nada contra ele e ele nada contra nós. Ainda que existe, mas nós agimos como se não existisse. Por isso, exige um esforço íntimo, que quem está de fora não tem ideia de que você está fazendo. Não tem ideia de quanto você está sofrendo por dentro para não revidar a ofensa. Porque não dá vontade. Você mexeu no seu carro.
mexeu na situação difícil, então perdoar é hoje, para a caridade, uma tarefa que todos nós precisamos conquistar. E a pergunta é, se a expressão mais elevada da caridade é amar ao próximo como a si mesmo, por que é que a gente tem dificuldade para amar o próximo? Como se estivéssemos amando a nós mesmos. E a resposta é muito clara. A resposta é esse câncer que precisa ser extirpado pouco a pouco de nós. É o que se chama egoísmo. O egoísmo, disse Allan Kardec de uma forma lúcida, é a fonte de todos os vícios. Tudo que você pode ter de vício nasce nele. Do mesmo jeito que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Todas as virtudes que existem nascem da caridade. Não é por acaso que Paulo disse que o amor é aquele que supera tudo. Veja que eu falasse todas as línguas dos anjos, que eu fizesse as montanhas, que eu falasse. Não adianta. Tudo isso ainda é menos do que é essa virtude sublime que é a caridade. Por isso, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é quem patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Emmanuel nos ensinando sobre exatamente esse tema, o amor tudo sofre. Porque Paulo disse que o amor não se apressa. E o nosso querido Emmanuel diz que os desacertos da pressa não se coadunam com o amor, só com o egoísmo. Então, todas as vezes que algo disso que nós estamos fazendo, seja de forma evidente, seja de forma, vamos dizer assim, subliminar, está sendo feito, é porque nós ainda não estamos amando. Estamos dando guarida ao egoísmo que há em nós. Apenas, preste atenção, especialmente casais, apenas o egoísmo gera ciúme e despeito. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e segredo. Quem ama, liberta. Quem ama, se rejubila. Quem ama, nunca se ofende. Quem ama, nunca entra em dissonância. Quem ama, jamais acusa. Quem ama, vê a luz, nunca se enseguece. Se o egoísmo é tão complicado assim, a pergunta que cabe a cada um de nós fazer, a doutrina espírita propõe isso, estudar a nós mesmos. Como arrancar de dentro de mim esse câncer, que me corrói as possibilidades de ser feliz. Porque não amando, eu deixo de ter a oportunidade de ser feliz. Toda vez que eu dou guarida ao egoísmo, eu estou traçando um futuro que vai decorrer para mim como infelicidade. De todas as espécies. Então, a pergunta clássica é como retirar isso? E a resposta é, na explicação profunda de Emmanuel, um dueto. Egocentrismo versus teocentrismo. Egocentrismo é você, eu, o indivíduo no centro. Teocentrismo é Deus, o Criador, o Supremo Senhor da vida, no centro. Se você lembrar da prece dominical, você vai se lembrar que um trecho, Jesus diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é quem deve ser feita, e não a vontade do Filho de Deus. O dia que a vontade do Filho de Deus for igual à vontade de Deus, aí esse Filho de Deus pode dizer, como disse Jesus: eu e o Pai somos um. Não significa que ele se tornou Deus. Atenção. Significa que ele faz tudo o que faria Deus. Aí por quê? Ele tem autoridade moral para dizer: eu aqui represento Deus. E é isso que nós precisamos conversar um pouco aqui. Porque o Emmanuel ensina assim, olha, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Toda vez que você confia mais em você do que em Deus,
Com todo respeito, você está indo, como diz o outro, com o pé no precipício. Você está se encaminhando para uma queda. Por quê? Porque se você prestar atenção, se você fizer uma análise muito simples, você vai entender essa palavra fragilidade que Emmanuel usou. Qual de nós aqui, em sã consciência, é capaz de dizer que amanhã estará encarnado? Tem alguém aqui que afirma isso? A gente espera que sim, né? Esperar é uma coisa. Dizer eu estarei, somente o Pai sabe a hora de ir e a hora de voltar. Então nós não temos como afirmar isso. Nós estamos com plena saúde hoje. Amanhã vamos fazer um exame de rotina, como aconteceu com um amigo, muito recentemente. Descobriu já o câncer em estado avançado do professor no estômago. Não durou 3 vezes. Um sofrimento excruciante. Um tratamento sofrido que não lhe deu condição de voltar a viver do corpo. Quem perguntasse para esse amigo se ele estava bem, ele ficou super bem. Não sabe, mas não sabia. Então nós não temos absolutamente domínio sobre nossas próprias vidas. Isso chama fragilidade. Hoje você tem uma união estável. Amanhã acontece um evento que você não tem controle e a união se desestabiliza. Você não sabe. Você pode fazer tudo. Você tem uma agenda, tudo bonitinha. Você programa até o ano que vem. Mas a sua programação não vale nada se o evento está ali há 6 meses desse ponto que nós estamos, fora da sua expectativa acontecer e transforma toda a sua vida, toda a sua vida. Pega uma pessoa que foi trabalhar, sofreu um processo grave, por exemplo, com a morte de um filho, e muda a vida depois daquela morte do filho, completamente diferente do que era antes. A vida dele é toda diferente. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, nós não podemos esquecer. Quem está com o poder supremo, Jesus. E nós precisamos sempre, isso não é para dúvida, sempre que formos tomar decisões, Senhor, ajuda-me, para que a minha decisão seja em consonância com a sua vontade. Aí nós estamos caminhando na direção do bem. Por isso que Emmanuel vai dizer, o homem no centro, eis o mal. Toda vez que você quer ser maior do que Deus, eis o mal. E aí ele te recomenda, ele nos recomenda, ele fala, urge, é urgente, faça logo, recompor. Porque você decompôs, você fez uma decomposição. Você agora tem que recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Fugiu você de Deus, deu-se conta da loucura que fez, volta para Deus o quanto antes. Ele está te esperando sempre. Sempre. Então, é uma decisão que você, que se afastou, que cada um de nós que se afaste de Deus, precisa tomar sozinho. Porque Deus no centro, eis o resgate. Eis o caminho da plenitude, da felicidade. Jesus contou essa história muito antes de Emmanuel, através de uma pequena história, uma historieta extremamente linda, uma das que mais me encantam. E ele conta que tinha um homem, que tinha 2 filhos. E o filho mais moço tinha dito ao pai, pai, dá minha parte da herança que lhe toca. E o pai não questiona o filho, simplesmente reparte os bens e dá para o filho. Dá para o filho. Não questiona. Deixa o livre-arbítrio do filho prevalecer. Por que o filho, nesse estágio, faz isso? Aqui é uma história evolutiva de nós outros. Nesse estágio aquilo que se chama adolescência do espírito, nós somos impulsivos. Nós pensamos muito em nós, queremos satisfazer os nossos desejos pessoais, via de regra, assim. Então tudo gira em torno de nós. Queremos que tudo funcione a nosso favor. Deus é um detalhe, na maior parte das vezes, para essas pessoas. E é por isso que a essa época de nossa existência espiritual, nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. E aí caminhamos para o mal.
símbolo da história de Adão e Eva. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, gastando inconsequentemente. Que país distante é esse que Jesus colocou aqui? É o país do eu, o país em que você foge do centro de tudo, que é o Pai, e se isola dentro de você. Esse é o país estranho, um país diferente, distante. Porque nesse momento houve o rompimento dos elos sagrados com Deus. E esses bens, preste atenção, que esse rapaz recebeu do pai dele, que aqui representa Deus, são bens que não lhe pertencem, preste atenção, ele não trabalhou para conquistar aqueles bens. Aqueles bens são do pai. É herança. Herança é o que você recebe do pai. E é exatamente o que acontece com você, comigo, conosco. Quando você vai encarnar, você recebe essa herança, esses bens. O corpo que você usa não te pertence. Cada átomo que você está emprestando da natureza para formar as moléculas, os órgãos, para formar, enfim, o seu cosmo orgânico, todos esses átomos, trilhões e trilhões deles, você tomou emprestado. E você terá que devolver cada um deles na hora que voltar para o plano espiritual. Do pó viesse, para o pó voltará. Sim, o que é daqui. Se você prestar atenção, você chama-se meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher. Se você prestar atenção, antes de ser seu, o filho era de Deus. Porque você, pai e mãe, promove a formação de um corpo. Mas o espírito que vem habitar no corpo não vem de você, pai e mãe. Vem de Deus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é o espírito de Jesus. Exatamente. Por isso que em casa você pode ter 5 filhos. São 5 estruturas psicológicas, 5 caráteres distintos. Porque cada um é um espírito com bagagem espiritual distinta, independentemente da sua genética. Esse filho, se for levado antes do que você gostaria que fosse levado para o plano espiritual, você não deveria se lamentar. Um pai que tem essa experiência dolorosa, sabemos que é dolorosa, deveria, ao contrário, obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concedeu para conviver com o seu filho, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelos dias que eu passei com ele, pelas alegrias que eu tive de tê-lo ao meu lado. Olha como muda quando você tem certeza de que aquele bem não te pertence, aquele espírito vem do Pai, não de você. Muda todo o horizonte de enxergar a vida, quando você entende que tudo está nascendo no Pai e que você é beneficiário, é administrador, como administrador da palavra. É esse o ponto que faz com que nós entendamos que esse filho gastou absolutamente, porque não sendo ele que conquistou, não dá valor. Mas quando a conquista é sua, quando a conquista é dele, você nunca perde. Mas Jesus continua contando a história, e havendo ele gasto tudo, dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. No país do eu, que você escolhe habitar quando você confia mais em você do que em Deus, você vai encontrar os outros igual a você. É um país de egoístas, em que as pessoas não se preocupam com as outras, se preocupam consigo mesmo. E você passa a ter fome daquele pão nosso de cada dia que você tinha todos os dias ao lado do Pai, sem perceber. Isso é uma das características daquilo que nós chamamos de vazio existencial. É quando a criatura se afasta de Deus. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar, a tratar de porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas, com as vagens que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, porque esse é aquele país que nós falamos. É um mundo de expiações e provas, em que o mal ainda predomina, em que o orgulho, o egoísmo ainda predominam, em que o normal ainda é a criatura pensar em si primeiro e depois no outro. Si pensamento. Por isso que nesse mundo a gente não é levado em consideração.
Aí o que acontece? Chega a hora que você não dá conta. Chega a hora que esse rapaz não dá conta. Caindo, porém, em si, esse rapaz vai dizer para ele mesmo: quantos empregados, quantos serviçais de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, estou morrendo de fome. Porque nem mesmo a vagem que o porco come, eu tenho direito a comer. E para o povo judeu, o porco é o animal mais rebaixado da escala. Quando Jesus coloca esse rapaz abaixo do porco, ele colocou literalmente no fim de tudo. No fim de tudo. E esse rapaz chega à conclusão que não valia nem o que vale um porco. Como é ruim confiar em si mesmo e se afastar do Pai. Nesse momento, mediante um mecanismo chamado dor, falta de necessidade, esse rapaz acordou para a realidade. Esse rapaz despertou para o que é essencial. E aí sim ele mudou o comportamento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus servos. Ele se deu conta que tinha tudo e jogou tudo fora. Mas se deu conta. Quando você se dá conta, isso chama-se arrependimento. Você percebe que fez uma tolice e vai querer corrigir. Isso chama-se reparação. E quando esse decide fazer a reparação, duas forças da alma se associam. A vontade, eu preciso querer. Eu preciso querer. Ninguém liberta ninguém. Você pode auxiliar, pode estimular, pode ser êmulo, mas fazer é com cada criatura. E o esforço. Eu preciso me pôr em direção contrária do que eu fiz quando eu me perdi. Eu preciso seguir o caminho exatamente do caminho que me levou à perdição, agora no sentido contrário, de volta à casa paterna. Aí sim, eu estou fazendo o que é esperado pelo Pai. E a história, Jesus disse: esse rapaz se levantou e foi realmente para o pai dele. E Emmanuel chamou disso: eis o resgate. Nesse momento, ele está confiando mais no Pai do que nele. Nesse momento, ele está voltando para a casa paterna. E olha que bacana que é a misericórdia divina. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, olha como é interessante a historieta de Jesus. O pai sempre soube que o filho voltaria. Porque ninguém suporta sofrer por muito tempo, exceto quando está sofrendo por algo. Mas quando se sofre por movimentações de confiar em si mesmo, por movimentações de fazer o mal, essa pessoa tem um limite dela. E o limite dela chega para todos. Mas cedo ou mais tarde, a criatura volta para o Pai. Por isso que Jesus disse: nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou seria perdida. Porque Jesus sabe que mais cedo ou mais tarde os filhos transviados voltam. E olha como o pai recebe, está lá esperando. A hora que vê o filho longe, sai correndo. Um idoso, na cultura judaia, não corre, gente. Jesus faz um choque aqui para a gente perceber como o Pai é misericordioso. Como é importante a gente perceber o simbolismo do beijo. O beijo significa: eu te perdoo, meu filho, sem articular uma palavra sequer. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado de batalha. Ou seja, tudo ao contrário do que o menino pensava. Ao invés de transformar ele num servo, o pai o aceita de novo como filho. Porque só os filhos têm esses benefícios de uma alparca, de um bezerro cevado sendo morto para poder comemorar. Aqui nós vamos encontrar literalmente o recompor dos elos sagrados dessa harmonia sublime, definitivamente restabelecido. E aí é a festa no céu, é o que se chama festim de bodas. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto. Este meu filho reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Em últimas palavras, o ser sai da consciência de sono para a consciência desperta. Isso é o que chama de morto e reviver.
Deixai aos mortos cuidar de enterrar seus mortos. Seres com a consciência adormecida, que despertam. Perdidos no país do eu, egocentrados, e achados na casa paterna, teocentrados, Deus no centro. Aí sim, a criatura busca paz. Olha como Emmanuel se expressa sobre isso. O Criador é sempre um Pai generoso e sábio, justo e amigo. E olha que bacana aqui, gente. Olha que bacana. Considerando os filhos transviados, pai da herança, parte da herança que me toca, como incursos em vastas experiências. O livre-arbítrio é respeitado sempre, porque o pai sabe que você vai aprender pelas experiências dolorosas como não é aquele caminho, o caminho que você tem que seguir. Por isso, a gente vem numa encarnação, recebe tudo favorável, tem uma família estruturada, tem um pai amoroso, uma mãe amorosa, e por rebeldia, a gente faz tudo ao contrário do que deveria fazer. Perde a bondade de uma família. Aí na outra encarnação, nascemos sem uma família estruturada, nascemos filhos de uma família desestruturada, com pais que não se preocupam conosco, e sentimos uma sede profunda de amor que tínhamos antes e não valorizávamos. É um exemplo de como nós não sabemos ainda confiar mais no Pai. Precisamos aprender a fazer isso, porque o Criador é sempre Pai generoso. Nunca nos esqueçamos disso. É sempre. E nós somos os filhos em experiências. Se ficarmos do lado dele, as experiências são suaves, como Jesus diz. Os fardos são leves. E para encerrarmos, reflexões que Emmanuel nos trouxe e que resolvemos compartilhar sobre exatamente esse tema, o adulto que sofre. Disse Emmanuel, o amor sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Perguntemos, temos feito isso? O amor não se atropela, nem se desanda. Sabe esperar. Há tempo de plantar, há tempo de colher, nos ensina Provérbios. E o amor sabe disso. Então, se o filho hoje não responde ao carinho que damos a ele, persistamos com amor, porque mais cedo ou mais tarde ele responderá. Abraça o amor, o sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Ele anula a felicidade dele, para que a felicidade daquele que ele ama se prevaleça, mesmo que a dele se apague. Por isso, tudo sofre. Por esse motivo, diz Emmanuel, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação e loucura. Eu me encontro com uma pessoa, eu sou jovem ainda, ainda não tenho as minhas estruturas financeiras estabelecidas, e eu me sinto atraído por uma jovem, por exemplo, é um jovem, e numa precipitação danada, caso-me com ela, sem ter nada estruturado. Perco a oportunidade de convivência, de amadurecimento, de estruturação, que a gente chama de estruturação física para necessária para que isso aconteça. Por causa da precipitação, eu posso antecipar problemas que viriam quando eu estivesse mais maduro, quando ela também estivesse mais madura. E isso faria com que eu vencesse as dificuldades, ou teria mais chances de vencer as dificuldades do que quando imaturo. Por isso, precipitação e moderação são características que estão ainda desvinculadas do amor que tudo sofre. O apóstolo Paulo, disse Emmanuel, afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. Divinamente inspirado. Veja que se desceu de muito alto para aquele médium chamado Paulo. E Paulo é acrescentado por Emmanuel, como disse ele. E de nossa parte acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe.
Sabe o que significa isso? Você tem uma decepção. Pode ser com o filho que você esperava muito dele e ele não conseguiu atender os seus anseios. Mas se você verdadeiramente amar o filho, você sabe esperar. Porque o que o amor dentro de casa não conseguiu ainda fazer com ele, a ninfa, daquela afeição materna e paterna, a vida fará. E mais cedo ou mais tarde, ele voltará para você. E saber esperar de forma ativa, fazendo tudo que é possível para auxiliá-lo, é uma maneira de demonstrar o amor que sofre. Por isso, minhas amigas e meus amigos, amor é uma expressão muito profunda que nós estamos ainda aprendendo a exercitar. E o melhor exercício dela é a caridade, porque é este amor em movimento. E para fecharmos, vamos lembrar que Jesus, pouco antes de nos deixar, ele reuniu o colégio apostólico e modificou o mandamento que vinha lá desde o primeiro testamento. Amar a si mesmo como ao próximo. Ao próximo como a si mesmo. Ele mudou isso. Ele estatuiu um novo mandamento, como ele chamou. Ele disse assim: amai-vos uns aos outros. Como eu, Jesus, vos amei. Porque perceba, amar ao próximo como a si mesmo é impessoal. Você não tem referência. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, tendo Jesus como referência, você sabe quem é a bússola. Você sabe como fazer em todos os movimentos, sejam quais forem as situações que forem, porque ele fez isso. Então ele, Jesus, é por isso, na doutrina espírita, o guia maior que a Terra já recebeu. A doutrina espírita, que nasceu como filosofia, tem um alcance religioso exatamente na moral desse ser superior que desceu de tão alto para nos ensinar como amar. E ele tudo sofreu sem necessidade por nós. Porque nós sofremos o resgate. Mas ainda não aprendemos a sofrer verdadeiramente por amor em todas as situações. Dia virá que conseguiremos isso. Mas para conseguirmos isso, precisamos olhar Jesus, seguir os seus passos, negarmos a nós mesmos, porque aí então teremos a nossa cruz carregada de forma suave e o fardo dela será leve. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Bem, meus irmãos, que mensagem poderosa, né? Maravilhoso quando nós vemos uma mensagem falando sobre o amor. E eu acredito que a vida de cada um de vocês, a existência e o dia a dia, é um estudo de casos desse tema. E é um tema que nós precisamos continuar amadurecendo nas nossas conversas de trabalho, amadurecendo exatamente na conversa com os nossos filhos, com a nossa esposa, nosso esposo e, sobretudo, no nosso culto do Evangelho no lar. Especialmente quando nós olhamos lá para fora e nós vemos a quantidade de pessoas que estão na solidão, mesmo estando em multidão. A quantidade de crianças que, mesmo tendo pais, se sentem órfãos, porque não têm o acolhimento do amor, da fraternidade, daquele calor humano que permite a interação de pais com seus filhos. Até mesmo entre os cônjuges, que mesmo muitos anos juntos, acabam perdendo essa camaradagem, esse olho no olho, essa interação tão profunda que a gente chama de afeto. Então, eu agradeço muito, Max, pelo seu tema, por ter se destacado da sua cidade, vindo até nós, ter conversado com todos nós, nos convertido para essa mensagem divina, interpretada pelas luzes da mediunidade de Chico Xavier, através do estudo do Espírito Emmanuel. É interessante que durante a semana a nossa vida fica no raso, né? A gente consome teatro, cinema, nós que partilhamos do trabalho
profissional do dia a dia, nós praticamos alguma forma de esporte e cada coisa tem o seu espaço. Mas esse momento, que é o momento do centro espírita, que é o momento da religiosidade, é um momento profundo, não do raso. E é o único momento que unifica e nivela todos nós. Aqui, esse que é o poder grandioso do cristianismo. Aqui tem espaço para criança, para adolescente, para adulto, tem um espaço para a pessoa que está em equívoco, mas também tem um espaço para a pessoa que já tem a mente iluminada. É um momento grandioso em que nós nos sentimos família. Então eu queria especialmente agradecer a presença de cada um de vocês. Você que saiu do seu lar, saiu do seu conforto, de casa, e veio para esse momento profundo. E eu espero que essa mensagem profunda continue te acompanhando os pensamentos durante o sono físico, durante a semana, e que essa mensagem continue te tocando, reforçando-se a cada dia, a cada momento. Você olha para o seu filho, você olha para a sua esposa, que você sente a presença de um amigo querido, que a mensagem do amor continue corredora no seu coração. Porque é o que nós mais precisamos neste mundo moderno, nessa sociedade do século XXI. Então, eu deixo meu abraço amigo a cada um de vocês, espero que na próxima semana você esteja conosco. O Centro Espírita Vicente de Paulo esteve no período de lockdown, ali por volta do início do ano de 2020, e em junho de 2021 nós retornamos. Então, desde junho de 2021 nós estamos aqui, e agora nós adentramos 2022 com muitas expectativas e muitas esperanças. Esse trabalho aqui é desenvolvido a 4 mãos, desde o fogo que se põe à mesa, um adorno florido, desde o momento do passe, tudo é feito com trabalho voluntário com boa vontade. E novamente eu reforço o convite para que você participe desse trabalho a 4 mãos. Esteja conosco, converse com as nossas lideranças aqui da instituição, os nossos trabalhadores, e se apresente para poder fazer algo especial. Nós temos o estudo, nós temos a promoção social, nós temos o acolhimento à criança, nós temos o diálogo com o culto da família aqui no Centro Espírita. Há tanta coisa que a gente pode fazer para se entreajudar. E é tão bonito quando a gente tira um momento da nossa agenda da semana e oferece aos outros. Não é um momento só para nós, mas um momento para os outros, um momento para reflexão, um momento para oração coletiva. Então eu espero que esse momento contagiante sempre te acompanhe. Como forma de nós agradecermos pela noite de hoje, as luzes da mensagem, eu peço que você se mantenha em oração na segunda parte dos nossos trabalhos, se prepare para o momento do passe, pense na sua família, pense em um ente querido, pense no nosso orador da noite para que ele retorne em segurança para o seu lar e leve o calor humano da cidade de Anápolis a toda a sua família e que nós possamos conversar com Jesus unidos, muito unidos, que a sociedade precisa de muito da nossa união. Eu passo a palavra para o nosso irmão Alcione para nos embalar com a oração da noite. Boa noite a todos, queridos irmãos e companheiros. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver neste momento. Após uma mensagem tão edificante que recebemos nessa noite, foi um banquete espiritual que Jesus nos ofertou através da fala do nosso irmão. Só nos resta agradecer a Deus e a Jesus por essas bênçãos luminosas que nós recebemos aqui, por essa oportunidade tão rica de estarmos aprendendo os ensinamentos de Jesus para a nossa reflexão no dia a dia. Obrigada, Jesus, por estarmos nessa casa tão querida, tão abençoada. O Senhor nos deu mais essa oportunidade nessa noite. Estamos conectados pelo pensamento, pelo coração. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor está derramando sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que se aportam aqui.
Agradecemos a espiritualidade generosa de luz que está nos dando toda a cobertura espiritual para a realização deste momento. Senhor, nós queremos pedir por todos os lares que estão conectados conosco, que ouviram a palavra, que agora estão em oração, por todas as criaturas que estão nesses lares, que o Senhor possa visitar cada lar e levar a sua luz, levar a sua paz. Nós te agradecemos por tudo que foi feito aqui e vamos pedir permissão para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos e logo nos conduzindo ao passe, que é uma transmissão de energias renovadas para o sustento do nosso corpo e do nosso espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder, a glória para todos sempre. E que assim seja.